Começa agora o programa Diário da Região Repórter. Apresentação, produção e edição, Carlos Campos. Técnica, Alan Júnior. Direção-geral, Márcio Sanazar. Fala pessoal, estamos aqui no Diário da Região Repórter. Hoje o entrevistado é o nobre vereador Michel Figueiredo, vereador aqui na cidade de Osasco. Vereador, seja bem-vindo ao Grupo Diário da Região. E para iniciar essa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua carreira até chegar à posição de vereador da cidade de Osasco. Primeiramente, eu queria agradecer, o convite. Me deixou muito, muito orgulhoso por estar aqui. Queria mandar um abraço também para o meu amigo Vrejo Sanazar. É uma satisfação Nobre muito Vrejo, grande. né? Isso, uma satisfação muito grande estar aqui. Sou vereador do primeiro mandato, estou no meu 3º ano de legislatura. Eu fui o primeiro gestor de unidade básica de saúde eleito. Eu, na época, quando eu entrei na UBS, falaram, você não vai ficar um mês, porque a pressão é muito grande, a cobrança é muito grande. Fiquei 7 anos, eu tinha um compromisso com a comunidade de entregar uma unidade nova e também colocar em termos de qualidade entre as principais. Tenho certeza que a gente entregou a chave para a nova unidade e colocamos a unidade também em primeira em qualidade. E hoje eu quero padronizar esse atendimento para toda a rede. O maior empenho, então, do trabalho do senhor foi relacionado à medicina e saúde da cidade. Isso, a saúde. Na verdade, o que preconiza o SUS? Prevenção. Temos que educar a população a buscar o preventivo. E a unidade básica é a porta de entrada. Trabalho bem feito na unidade básica, tenha certeza que 50% dos problemas da cidade são resolvidos na atenção primária. Na unidade básica. Legal. Tem alguns pontos que nós vamos estar pontuando, Sim. Assuntos que o senhor tem buscado, tem lutado para que se concretize na cidade de Osasco. E um deles é a padronização do atendimento nas UBS e policlínicas. O que seria essa padronização? Muitas vezes, vou pegar um exemplo de uma unidade básica. Tem 3 pessoas sentadas na recepção. Se você buscar uma informação de um assunto, cada um vai dar uma informação diferente. Você vai no primeiro, te dá uma informação, você vai no segundo, é totalmente diferente. E o terceiro, que muitas vezes você vai lá para desempatar, é diferente das 2 primeiras. Tá? Então a padronização o que é? Falar a mesma linguagem, as unidades precisam ficar todos no mesmo horário, abertas. Então, o que eu defendo? Das 7 às 20. O prefeito Rogério Lins já seguindo um pouquinho dessa padronização. Algumas UBS já passaram de 16 horas até as 20. Por quê? Porque atinge um público que trabalha, que não dá, muitas vezes o emprego só tem aquela pessoa responsável pelo setor. Correto. E ela consegue ter atendimento até as 20. E quando a gente fala atendimento até as 20, é ter médico, clínico, ginecologista, dentista, não só a enfermagem para dar vacina. Então a unidade onde eu trabalhei era das 7 às 20 e tinha todos esses profissionais. E fez a diferença. E eu tenho certeza que se o Rogério padronizar todas as UBS, a gente vai ter um retorno lá na frente. A gente acaba tirando um pouquinho aquela grande quantidade de pessoas buscando pronto atendimento. Essa padronização do atendimento que o senhor fala, que cada funcionário dá uma informação diferente. Que tipo de informação fica nessa situação de cada um dizer uma coisa? Muitas vezes as pessoas perguntam, esse especialista, eu tenho que aguardar na fila, eu preciso ir na policlínica? Eu vou dar um exemplo até da própria Antônio Giglio. A pessoa ela fica internada e depois ela tem que buscar um tratamento, buscar um especialista para acompanhar. E muitas vezes eles saem de lá e ia direto para a policlínica. E quando chegar na policlínica, qual era a informação? Primeiro tem que passar pela unidade básica. Eu vou dar um outro exemplo da questão de alguém que teve... eu sempre gosto de ir ao extremo, eu explico a especialidade cardiologista, mas serve para todas. A pessoa teve uma parada cardíaca, foi reanimado no pronto-socorro, e com a orientação. Agora você precisa de acompanhamento, buscar causa, você vai ter que ir até a UBS. E geralmente na UBS tem as aberturas de agenda, uma coisa que eu não tinha na UBS onde eu trabalhava. A marcação era todo dia. E nós tínhamos 30% de vagas técnicas. Então, alguém que saiu do pronto-socorro e precisa de um cardiologista,
é o protocolo qual que é? Passar com o clínico do posto e depois de ser encaminhado para o cardiologista. Chegar no posto de saúde e a agenda só vai abrir daqui 30, 60 dias, Correto. imagine psicologicamente como fica a família e o paciente. Então você tendo 30% de vagas técnicas, se ele não passar naquele dia, ele passa na outra. E aí eu quero que aconteça o mesmo na situação da policlínica. Se o médico encaminha para o cardio e tem 30% de vagas técnicas, dependendo da emergência, já se resolve na mesma semana, passa com o cardiologista. E uma outra preocupação são exames, porque o cardiologista, para conhecer o paciente, ele precisa do quê? Vai pedir Holter, teste ergométrico, eco. E aí, se demorar meses para fazer, ele só vai poder começar o tratamento daqui esses meses. Então, qual que é o que eu defendo? Tenha vagas técnicas também para exames, para que se feche um diagnóstico em 10 dias. 10, 15 dias está fechado o diagnóstico, o paciente já começa a fazer o tratamento. E dá para fazer isso porque eu fiz na UBS. Correto. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente defende alguma causa, será que vai dar certo? No meu caso, eu testei por 7 anos e deu certo. Está testado e aprovado. Correto. Eu acho importante porque a pessoa que sofreu um infarto, né? Ela é uma coisa de urgência, né? Tudo bem, foi atendido na emergência, recebeu o tratamento naquele momento, mas ele precisa descobrir qual foi a causa, porque ele vai esperar 60 dias, 30 dias para um atendimento e encontrar o motivo. Será que ele vai passar todo esse tempo aguardando sem ter outra crise, né? É que assim, quando a gente fala em padronização, acaba sendo uma inovação muito grande na saúde. Por quê? Hoje, se você for buscar um convênio, você demora 60 dias. Correto. Então não é nenhuma questão de estar dizendo que nada funciona. Pelo contrário, hoje o SUS ele funciona muito bem, funciona igual um convênio. Só que a gente precisa inovar. Né? Então, os casos mais graves... E assim, não é nem só os casos mais graves. Hoje, se você pegar uma moça com uma infecção de urina, alguém que bateu o dedinho e está inflamado e precisa de um antibiótico, qual que é a orientação? Emergência. Porque a unidade básica é só com agendamento. Então, você tendo 30% de vagas de emergência, vagas técnicas, que é a enfermagem que vai avaliar, você consegue tirar aquele paciente que vai pronto-socorro por causa de uma infecção de urina, que dá para resolver na UBS, uma garganta inflamada, dá para resolver na UBS. Só que hoje, os pronto-socorros estão lotados e quem chega numa questão de emergência se depara com um ambiente muito lotado. Então, essa padronização, com certeza, ela minimiza e resolve muita coisa. Então, eu tive uma experiência, né, há umas 3 semanas, eu acho, né, Márcio? Tive com a garganta muito inflamada e eu procurei o pronto-socorro lá do Santo Antônio. E eu passei a noite sem dormir, tossindo, mal mesmo. E eu fui no pronto-socorro, não tenho mais convênio médico, e cheguei lá às 7 horas da manhã. 6 e pouco, 7 horas. E eu imaginei que eu fosse esperar muito tempo, porque normalmente é a troca do plantão. Mas, para minha surpresa, eu fui atendido em menos de 20 minutos. Fui muito bem atendido, inclusive perguntei para o médico, o senhor passou a noite aqui, o senhor é do período noturno? Ele falou, não, eu sou da manhã, eu acabei de assumir o plantão. Falei, legal. Porque normalmente nessa troca de plantão existia uma demora, né? Porque enquanto está saindo uma equipe, está entrando outra, até a outra equipe assumir, você ficava lá plantado esperando. E não foi o que aconteceu. Agora, não sei, nesse momento, né? Porque como você falou de pronto-socorro lotado, no dia que eu fui, que eu não vi ninguém lá. Era eu e mais umas 3 ou 4 pessoas. Tudo bem, deve ter as datas e os horários de mais sobrecarga, né, no sistema, mas nesse dia eu até fiquei surpreso, comentei com o secretário da saúde, né, conversei com ele falou, é bom você falar isso, porque a maioria das pessoas gostam de criticar, né, mas não de falar bem do serviço público. Então eu acho importante que isso seja falado, inclusive na UBS, onde eu passei também, fui muito bem atendido, não tenho nem o que reclamar, nada, não tenho, eu pessoalmente não tenho o que reclamar. E eu posso dizer que Osasco tem os melhores profissionais da região. Isso eu trabalhei, conheço muitos profissionais, né? Osasco hoje tem médicos acima da média, tem enfermeiros acima da média, enfim, né? Osasco não fica a desejar para ninguém. O que a gente precisa avançar é na questão de aprimoramentos, por quê?
A pandemia ela veio, muita gente perdeu emprego, muita gente não tem condições de pagar o convênio, porque os convênios estão lá em cima. E vem uma demanda muito grande, muito rápida, ao mesmo tempo. Então, muitas vezes você pega uma unidade cheia, mas é porque várias pacientes escolheram aquele momento, aquele dia, aquele horário para buscar, né? E muitas vezes é alguém com a garganta inflamada, é alguém com uma infecção de urina. Só que acontece, a questão da emergência, a vantagem é que são 24 horas. A UBS, ela fecha às 20. Então, se a gente, durante o dia, conseguir colaborar nessa questão, porque o paciente, ele se identifica com aquele médico da UBS. Então, tem muita coisa que o médico ele já sabe o porquê que está acontecendo. Muitas vezes é com frequência. Aí tem que encaminhar para uma especialidade. E quando você vai para pronto atendimento, muitas vezes eles estão lá para quê? Para minimizar os sintomas, para estabilizar, mas buscar a causa é na UBS. Um outro ponto é a implantação de programa municipal dos cuidados paliativos. O que seria isso? Então, as vantagens da UBS e as desvantagens, elas estão no sentido do quê? Muitas vezes o paciente ele está numa fase inicial, por exemplo, de um câncer, e ele vai para o tratamento, né? Graças a Deus, muitas vezes, né, a pessoa ela supera aquele obstáculo, vence, mas tem aqueles que estão avançados, tem aqueles que fogem da normalidade, o paciente já não aguenta mais dores, e o atendimento muitas vezes só tem no lugar de referência, por exemplo, o ICESP. O paciente que ele já está passando por tratamento lá, ele pode usar o pronto-socorro. Que aí eles estão preparados, medicação mais forte. E os pronto-socorros não. Eles estão atendendo o cotidiano ali e ficam a desejar. O paciente está com muita dor. E o tratamento paliativo é justamente isso. Um local onde tenha médicos capacitados para isso, medicação para isso, e hoje nós temos, né? Eu visitei o pronto-socorro do Jardim de Abril, tem uma ala lá, fantásticos, profissionais fantásticos, né? E a gente precisa aprimorar, porque tem muita gente, infelizmente, que está sofrendo com dor e precisa de um lugar preparado para receber esse paciente. Entendi. Tanto é que nós aprovamos uma lei aqui no município de ter a semana, né, dos cuidados paliativos, justamente para o quê? Sensibilizar, treinar profissionais da saúde para a gente aprimorar isso aí. Né? Eu até me comprometi o ano que vem de destinar uma parte da minha emenda justamente para esse tratamento paliativo. Legal, importante. Também temos a implantação do atendimento no pronto-socorro dentário 24 horas. Eu achei que fosse 24 horas. Não. A UPA, ela tem um atendimento 24 horas, mas a parte da saúde bucal não chega a 24 horas. E muitas vezes tem pacientes que eu já tive dor de dente e resolve doer muito de madrugada. De madrugada, né? Exatamente. E é uma dor que você fica alucinado. Então, a gente tendo referências de emergência 24 horas, eu acho que vai minimizar, né? E vai atender muita gente aí que sofre com dor de dente. Então, atualmente não é? Não. Hoje, eu acredito que vai até umas 19 horas. No pronto-socorro não tem atendimento dentário? Não, é assim. O atendimento de emergência da saúde geralmente é nas UPAs. É nas UPAs. Nas UPAs, né? Então, tendo 24 horas, então assim, tudo que você está citando aí são indicações, né? Na verdade, o vereador, ele faz as leis, ele fiscaliza as leis, mas tudo aquilo que vai gerar custo, tem que passar pelo executivo. Então eu faço essas indicações para o prefeito, né? Isso vai para a secretaria. Lógico que tem a questão de custo, muitas vezes não encaixa no orçamento naquele ano. Tem que contratar um profissional para passar a noite lá, Isso, né? Mas assim, eu tenho certeza que esses itens que você citou até agora, eu acho que há um consenso de, não vou dizer 100%, mas os 90% da população concorda com aquilo que a gente vem defendendo lá na Câmara. Correto. Um outro ponto que o senhor coloca aqui é a implantação da telemedicina. Eu achei que a telemedicina, por conta da pandemia, fosse algo que já existisse de uma forma normal, corriqueira. Não existe. Não, no SUS tem que ter o chamamento, tem que ter licitação, né? Eu defendo a telemedicina. Vou dar um exemplo, uma pessoa que ela teve um AVC, ela está, por exemplo, no Hospital Antônio Giglio, fez a tomografia e um neurocirurgião, ele precisa ler esse exame, até mesmo para medir a sequela e já começar um tratamento. E o neurocirurgião está no CROSS, está no estado.
E muitas vezes demora alguns dias para ter esse atendimento. Então, a partir do momento que você tem um exame, o hospital tem um exame e consegue, via telemedicina, um profissional conversar com outro profissional e já mostrar o exame, ali o neurocirurgião vai dizer, esse é o tratamento que nós precisamos iniciar, ou vai precisar de uma cirurgia. Aí sim é encaminhado para um lugar de referência para cirurgia. Né? Eu vou dizer curativos que é feito nas UBSs. Muitas vezes o curativo de alguém que tem diabetes está um pouco profundo e precisa de uma orientação de um vascular. Então imagine passar com o clínico, ele encaminha para o vascular ele não vai ter esse contato com a pessoa que está fazendo o curativo. Correto. Então muitas vezes via para dar uma orientação do que deve ser usado. O vascular ele está vendo, já está orientando a pessoa que está fazendo todos os dias e juntos, né, tenho certeza que a cura ou o tratamento ele vai ficar mais eficaz. Tantas outras especialidades que a gente pode citar aí, né, do telemedicina, até pessoas idosos que têm uma dificuldade para ir na UBS, quem sabe a gente não chega nesse nível, né, de o clínico atender, né, via telemedicina. Então, eu acho super importante, até porque a tecnologia nos ajuda tanto, né, com tantas coisas. E eu acho que na área médica, por exemplo, o senhor acabou de citar de uma pessoa com uma ferida que não sara, com diabetes e tal. É muito simples eu pegar o celular, o funcionário, né, óbvio, né, e fazer uma imagem, fazer uma filmagem, dizendo que situação que está aquilo, e isso é enviado ao médico especialista, porque ele com aquelas imagens, ele tem total consciência do que precisa ser feito. Lógico, eu não sou médico, não entendo, mas eu acho que seria um ponto bem à frente, né, do que está sendo feito. Sim, e a cidade de São Paulo, os vereadores aprovaram e o prefeito sancionou. Né? Poderíamos pegar, né, a cidade de São Paulo como referência e evoluímos nessa parte também. Eles têm esse sistema lá? Tem. Ah, isso é importante, hein? Então, eu acho que é sempre buscar o melhor, né? Melhor atendimento, melhor em tudo e acabar com essas filas, né? Porque eu acho que eu até nesse dia aí, no mesmo dia eu fui na UBS e para marcar uma consulta, porque, né, tive um problema de saúde, acabei descobrindo um outro, né, um outro problema. E fui surpreendido também na UBS, porque eu cheguei lá, acho que era umas 9 horas da manhã, mais ou menos, e tinha acabado de abrir, aí falei, eu queria marcar uma consulta e tal. Ah, o senhor quer para quando? Eu falei, o mais breve possível. Eu imaginei 1 mês, 2 meses à frente, e a moça falou assim, não, 11 horas. O senhor tem como estar aqui às 11 horas? Isso era 9. Eu falei, tenho, dou uma volta, depois eu volto, tenho sim, e fui atendido às 11 horas da manhã. Então, foi uma surpresa, tá? Eu estou falando que isso é regra do Serviço Público de Saúde de Osasco. Sim. Mas no meu caso foi uma grande surpresa e eu fiquei feliz, né? De, poxa vida, que legal, fui atendido rápido, bem atendido. E eu acho que isso é importante para a comunidade, para a sociedade, perceber que está sendo feito um bom trabalho da área da saúde aqui na cidade de Osasco. Sim, essas vagas técnicas que eu citei na padronização. Essa daí deve ter sido uma. Justamente isso. Né? Deve ter o paciente sido ele chega na unidade e dependendo daquilo que eles tiverem ciência do que está acontecendo, é importante já iniciar o tratamento. Né? Tenho certeza que foi uma vaga técnica dessa que eu tava com uma situação séria porque eu tava desde as 7 horas da manhã até as 11 horas da manhã com a minha glicemia 400. Então, eu percebi que eles ficaram meio, mas o senhor não podia estar assim. Eu falei, mas eu tomei a medicação, não fez efeito. Sim. Então, foi bem nesse sentido. Deve ter sido uma dessas vagas aí que o senhor está mencionando. O diabetes e a pressão alta, muitas vezes é silencioso e faz um estrago danado. Né? Então, a importância de ter profissionais, né, enganjados no sentido de humanização, foi o que aconteceu. O senhor chegou na unidade, né, acreditando que era daqui 2 meses e foi atendido no mesmo isso dia. mesmo, de coração. É isso que a saúde de Osasco precisa e vem fazendo. Porque eu sou desse tipo de pessoa que só vai no médico quando precisa mesmo. Né? Eu não costumo frequentar. Aliás, eu falo para todo médico, eu estou aqui contra a minha vontade, eu gostaria de não estar. Só vou porque não tem outra saída, né? E fui muito bem atendido, não tenho o que reclamar, não. Que bom. Vamos para o outro ponto aqui, que é o Centro de Referência da Saúde do Homem. O homem é um ser relaxado, né? Que não faz exame, que eu sei porque eu sou homem, e se eu perguntar para todos que estão aqui nessa sala, que só tem homens, vão dizer a mesma coisa. O que seria esse Centro de Referência da Saúde do Homem? Bom, o homem ele só vai buscar o médico quando ele já não aguenta mais os sintomas. Né? Você pega aí hoje a evolução da saúde na cidade. O prefeito Rogério Lins está construindo
Hospital da Criança, vamos ter o Hospital da Mulher, que é onde é uma referência, né? Muitas vezes a mulher dá uma alteração na mamografia e se deparava com alguns dias, alguns meses, aguardando um mastologista. Então, tendo a referência da mulher, se der alguma alteração na unidade básica, ela já tem um lugar de referência para o tratamento. E não pode ser diferente para o homem. Ainda mais o homem que tem alguns preconceitos. Né? Existe uma cultura, né, que leva o homem a não se preocupar muito com alguma coisa. Talvez seja esse o motivo que o homem sempre morre primeiro, né? Sim. Não, esse fato realmente existe. Os estudos demonstram que o homem, ele morre... tanto é que tem alguns estudos que demonstram, por exemplo, câncer de próstata é o que mais mata os homens, né, no mundo. E tem a faixa etária, que é o estudo que aponta. E as mulheres são o que mais morrem por questões cardíacas. Mas por quê? Porque ela vive muito mais, fica mais velha e o coração já não aguenta tanto. Né? Então a referência do homem seria para quê? Tudo aquilo que der alteração, porque o homem dá alteração e ele continua na mesma pegada. Só se piorar, vai buscar um tratamento. Correto. Então, a gente precisa incentivar os homens. Isso acontecia muito na unidade básica onde eu estava. Os homens não procuravam e uma porcentagem significativa procuravam porque ouvia. Era importante ouvir o paciente, era importante a enfermagem, né? Captar algum detalhe ali importante e já colocar para passar a curto prazo para iniciar um tratamento mais rápido. Correto. Né? E o centro de referência do homem, eu já venho conversando com o prefeito assinalou que provavelmente vamos ter sim na cidade, ele está vendo alguns pontos, ele até citou a questão da Polisul, né? De repente ali, iniciar por ali, mas a gente precisa educar os homens a importância do preventivo, né? Você se prevenindo, você muitas vezes está descompensado, a própria diabetes, né? Você não chega no extremo. Você já começa a tratar ali. E buscar sempre a causa. Muitas vezes a gente acha que o diabetes, né, é por tal motivo, e muitas vezes até por questões, né, sistema nervoso. Né? A gente tá então, eu tava até bem controlado a diabetes, mas eu vim trabalhar aqui e eu comecei a ficar com minha diabetes descontrolada. Eu não queria nem citar ninguém, né? Certas pessoas que estão aqui na minha frente, viu? Foi bom até o senhor falar sobre isso, viu, vereador? Sim, tem a questão da alimentação, uma alimentação saudável na hora certa. A alimentação, né? Aí eu já entro numa outra questão. A questão do doce, né? Eu mesmo... Não, doce eu parei de comer. Não, agora, né? Parei de comer. Por medo. Não, mas quando a gente tá ansioso, a gente tende a buscar né, algum refúgio. E eu sou um que busca o chocolate. Eu, graças a Deus, emagreci 20 quilos. Né? Tanto é que eu tenho uma lei aprovada no município que a gente reconhece a atividade física como serviço essencial. Que legal. Né? Muitos pacientes na pandemia não tinha academia, não podia fazer caminhada e descompensou tudo. Exatamente. Quantos pacientes eu não vi o médico dizer, se você fazer uma caminhada, a gente vai conseguir controlar a pressão alta e diabetes, não vai precisar nem tomar remédio para diabetes. Você está no limitrofe. E as pessoas seguem a orientação médica, quando volta, depois de 3, 4 meses, está estabilizado. Né? E não foi diferente comigo. Fiz atividade física, que eu estava parado, emagreci 20 quilos, estabilizei a pressão. A diabetes praticamente, né, eu estava ultrapassado o meu limite, estabilizou também. E vou continuar fazendo atividade física, porque realmente faz a diferença na vida de uma pessoa. Legal, bom exemplo, né? Eu não posso dar esse bom exemplo. Aliás, entrevistamos o Luciano Leite, ele tem me convidado, o atual eleito presidente do Secor, Sindicatos Comerciários, e ele tem me cobrado para ir lá fazer a luta israelense, né, lá com ele, e até por conta dessa atividade física aí que é necessário eu fazer, mas a preguiça não me permite. Mas eu vou me esforçar para mudar, com certeza. Um outro ponto que eu acho importante é essa implantação da farmácia móvel. Sim. Implantação da farmácia móvel. O que seria uma farmácia móvel? Podemos assim levar primeiro para as UBSs, né? Muitas vezes acontece uma enchente, uma goteira e tem que suspender os atendimentos por 2, 3 dias, né? E aí, qual que é a orientação? Buscar a unidade mais próxima. Correto. E muitas vezes para o idoso, a unidade mais próxima é longe. É distante, né? Então, você tendo uma unidade móvel, né, no formato de um trailer, né? A gente pode dar essa assistência durante o dia
nas UBSs. E à noite, final de semana, elas podem ficar nos pronto-socorros, pronto-atendimento. Né? Há relatos que muitas vezes um paizinho sai dali precisando dar um antibiótico pro filho, não tem o dinheiro para comprar. Correto. E tem que esperar a unidade básica abrir na segunda-feira. É de segunda a sexta. Isso, é de segunda a sexta as unidades básicas. Então, as farmácias móveis justamente supririam essa demanda, né? Eu tenho certeza, eu também tenho algumas indicações no sentido de abrir as unidades básicas de sábado e também ter farmácias 24 horas. Mas para isso, né, é um degrauzinho de cada vez. A gente pode minimizar os impactos durante a semana e final de semana dos pronto-socorro e, dando tudo certo, a gente avança na questão de ter farmácias 24 horas na cidade. Que legal, é uma boa ideia, né? Eu acho importante. Quanto mais serviço a prefeitura, né, ou a saúde conseguir oferecer para a população, de minha parte é extremamente importante. Um outro ponto é promover nas UBS os auxiliares de farmácia. Auxiliares de farmácia, o que seria isso? Sim. Acho que é conhecimento de todos. As unidades ficam abertas das 7 às 20, boa parte, e outras ficam das 7 às 16. Talvez por não ter tido concurso público, muitos profissionais acabou, né, se aposentando. Então, a falta de profissionais, eles existem. Muitas vezes o profissional que está ali atendendo a farmácia, ele precisa ir ao banheiro, ele precisa almoçar, aquela hora de almoço, e a unidade, ela fica fechada naquela 1 hora do almoço. E muitas vezes o munícipe só consegue ir na hora do almoço dela, que coincide com o horário do almoço do funcionário. Então essa questão, né, tanto é que o prefeito acatou, já está abrindo concurso, e se Deus quiser, ano que vem a gente está sanando também essa dificuldade que a população está tendo. Esse auxiliar de farmácia, então, é para suprir nesses horários aí que o funcionário está em almoço. Na verdade, assim, muitas vezes o funcionário precisa tirar férias. É verdade. Então, você tendo ali 2, 3 integrantes que fazem o revezamento ali, muitas vezes 2 profissionais ao mesmo tempo, um pegando a receita, outro digitando, outro pegando remédio, também agiliza também o atendimento. Eu já vi, assim, já ouvi algumas pessoas falando dessa questão aí de horário de almoço, né, do funcionário. Eu acho importante que tenha alguém para atender, né? Até porque as pessoas trabalham e, de repente, é só no horário de almoço que ele consegue ir lá na UBS para buscar a medicação do parente ou dele próprio, né? O que acontece? Muitas vezes a gente tem aquela noção, mas tem 3 ali na recepção, tem uma enfermeira ali, mas as pessoas não sabem. O DAF, que é o departamento que cuida da questão dos remédios, é um departamento separado do DAB, que é o que cuida da atenção básica ali. Então, precisa ser funcionários logados, com senhas, capacitados para estar entregando remédio. Correto. Então, naquele momento, aquela pessoa ela foi almoçar, não pode pegar um do balcão para atender ali. Entendi. E muitas vezes as pessoas elas olham, é que nem quando vê todo mundo de branco, acha que todos são enfermeiros. Correto. Tem os técnicos e tem os enfermeiros. Então, muitas vezes a população fica insatisfeita deduzindo. Por que ela tem 3 ali no balcão? Por que uma não vai para a farmácia, mas ela não tem a capacitação para entregar o remédio certinho, na dose certa? Correto. Né? Porque é uma responsabilidade muito grande a questão do remédio. Legal, é importante, né? O ideal é que não tenha nenhum momento de fechamento, né? Sim. Agora eu não sei como isso funcionaria. Talvez com os auxiliares de farmácia, isso daí... Esse auxiliar de farmácia seria que tipo de pessoa? Não, ele tem a formação. Ele estudou, ele entende de remédio. Uma coisa é você colocar algum funcionário ali e ter que treinar para que serve aquele remédio, a dosagem, porque muitas vezes tem remédios parecidos ali. Você não pode cometer o erro de pegar algo similar ali e entregar, né? E quando você estuda, você sabe tudo. Até mesmo se sair um erro de digitação, às vezes em quando 10 mg e sai 100 mg, aí muitas vezes o próprio profissional, vamos ali conversar com o médico. Porque digitação... Ele vai entender. Não, muitas vezes acontece um erro de digitação ali, né? Então, esse profissional que estudou, ele vai estar no lugar certo. Então, eu acho importante ficar esclarecido, porque quando se fala auxiliar de farmácia, às vezes a pessoa pensa que é alguém, um jovem que vai estar lá, jovem aprendiz, um exemplo, Sim. né? Não, é uma pessoa que tem formação e pode atender como atende o farmacêutico. Sim, lá tanto na é UBS. que está no concurso público que abriu agora, os auxiliares. Tá, esse atendente lá da área de entregar a medicação,
Ele é farmacêutico, esse rapaz, essa Não, pessoa? hoje as unidades elas contam com com farmacêutico e um atendente. Correto. Entendeu? O farmacêutico e o atendente são horários um pouco diferentes. Então vai ter aquele momento do almoço que um deles estão sozinho. Então eles Correto. precisam almoçar. Correto. Né? Porque a unidade fica até às 20. Correto. Então, para mim, se a unidade fica até às 16, todo momento tem que ter farmácia. Certo. E que fica até às 20 todo momento. Você sai do médico e você se depara que a farmácia já fechou às 4, você passa 7 horas da noite, precisa do remédio e vai ter que voltar só no outro dia. Entendi. Então, esses profissionais vai para suprir todas essas demandas da unidade. E assim, a unidade ela não entrega somente para pacientes que passam ali. Qualquer paciente ele pode pegar em qualquer posto. Exatamente. Então você pega uma área mais centralizada, que as pessoas vêm trabalhar aqui no centro, aproveita para passar no posto de saúde perto do serviço. Exatamente. E muitas vezes o perto do serviço é na hora do almoço. É na hora do almoço também, coincide tudo. E aí baixa a insatisfação de alguns. Porque exatamente no momento que ele tem condições de ir lá, ele não tem o atendimento que ele gostaria de ter, né? Tá fechado. E é importante isso. E eu acho que esse serviço, nós estamos falando aqui muito da área de saúde, que é uma área que o senhor, como vereador, tem abraçado, né? Mas eu acho importante que todas essas lacunas que existem no serviço público, nesse caso aqui em questão, área da saúde, sejam vistos, né, por alguém e seja eliminado, né, para que tenha um atendimento bom, de qualidade. Não estou dizendo que o atendimento é ruim, mas essas questões pequenas podem ser gerenciadas de uma forma que a saúde melhore, né, o atendimento à saúde melhore e que a cidade tenha aí mais condição de dar esse atendimento com essas mudanças. Não, e outra, Osasco evoluiu bastante. Mas não podemos esquecer que há 1 ano e meio atrás nós estávamos em pandemia. Exatamente. Então você pega o mandato, esse mandato de vereador agora atual. 1 ano e meio, os primeiros 1 ano e meio, foi o quê? Pandemia. Exatamente. As coisas começaram a andar, né, de fato, depois que cessou a pandemia. Então a gente tem que correr contra o tempo, né? Nós que estamos ali na Câmara a todo momento, o assunto é saúde, é segurança, tudo aquilo relacionado com as famílias da cidade a gente está batalhando. Mas a saúde é a minha principal bandeira. Para mim é o que eu posso dizer, é a parte principal da família, né? E é o que eu vou continuar batalhando sempre. Maravilha, vereador. Mais um ponto, estruturação do serviço de atendimento domiciliar. Esse serviço de atendimento domiciliar ficou parado por conta da pandemia ou não? Não ficou parado, só que assim, precisamos aprimorar, né? Muitas vezes a gente tem um idoso, algum paciente que ficou internado e quando ele volta para casa, a UBS não atende no sentido, não tem a estrutura para dar todo aquele suporte. Então o atendimento domiciliar seria equipes treinadas até para ver a necessidade, né? Muitas vezes o paciente ele precisa de um oxigênio, precisa fazer um curativo, então a gente precisa ter esse serviço assim, como que eu posso dizer, em grande quantidade, mais fácil. Correto. Porque a UBS ela ajuda bastante, mas existem alguns pontos que fogem da alçada da UBS e não tem o atendimento domiciliar, algum ponto que a gente precisa fechar. Até porque dependendo da patologia ou da doença da pessoa, ela necessite de um auxílio no transporte. E aí a prefeitura não vai disponibilizar uma ambulância para levar cada paciente a cada dia, a cada horário, para ser atendido na UBS, concorda? Sim. Eu acho que seria muito mais econômico enviar uma equipe de funcionários lá na residência e que eles façam atendimento domiciliar. Não, bem simples, né? Essa ideia. Isso já existe. O que nós precisamos é aprimorar. Correto. Né? Fisioterapeuta, um psicólogo, né? Colocar mais profissionais, multiprofissionais ali, para um fechar o diagnóstico junto com o outro. Né? Então a questão do acamado, muitas vezes, tem o serviço, mas o que eu defendo aqui é aprimorar. Colocar mais profissionais que ainda nós não temos. Eu falo isso porque parece uma coisa simples, né? É uma conta bem básica. Disponibilizar uma ambulância com equipe e tal, para buscar a pessoa, levar na UBS, um exemplo. Porque tem que ser transportada de forma diferenciada, né, no caso. E se tem como fazer isso na residência da pessoa, eu acho que
se tá sendo feito, mas o senhor quer que aprimore esse atendimento. Isso, aprimorar, porque assim, eu que ando muito, visito unidades, escuto a população, né? O que eles dizem? A gente paga impostos, a gente vota e a gente quer opinar. Então, meu mandato, as pessoas elas vêm opinando bastante. Então, tudo aquilo que eu escuto em reuniões, eu trago para a Câmara, junto com a minha assessoria, ou a gente faz projeto de lei ou a gente faz indicação. Tanto é que eu tenho 118 só na saúde. Era sobre isso que eu ia falar. O senhor me assustou, né? Eu pedi para o senhor falar alguns pontos que o senhor anda discutindo na Câmara Municipal e o senhor me mandou 118 questões. Aí eu ficaria aqui uma semana, né? Gravando cada assunto e dando uma ideia do que é cada assunto. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu diminuir um pouquinho essa quantidade aqui, né? Vamos continuar. Atendimento domiciliar. Disponibilizar o DIU nas UBSs. O DIU é aquele para impedir que a moça engravide, que a mulher engravide, né? Sim, sim. Eu achei que isso daí era disponibilizado tranquilo, porque falam tanto de controle de natalidade, né? Então, o que acontece? Passa por um ginecologista. Correto. Tem um trâmite, porque na verdade a mulher ela precisa conhecer todos os métodos para escolher um. Anticonceptivos. Né? Isso. E depois vai para a maternidade, para colocar lá na maternidade. Então é uma forma de tirar um pouquinho essa questão da maternidade e resolver com o próprio médico, porque o próprio médico ele pode colocar aí em 5 minutos. Né? Inclusive... Isso pode ser feito na UBS? Pode ser feito na UBS. Na própria consulta ali, o médico determinando... O ginecologista faz esse tipo de... Isso, ele pede para voltar. E tem empresas que fornecem o DIU que eles também fazem o treinamento. O que pode acontecer algum médico, por não fazer esse serviço, ele acaba ficando um pouco desatualizado nesse sentido. Correto. Mas é simples, é fácil, o médico consegue colocar na própria UBS. E eu vou além, né? Eu defendo também, porque assim, existe vários tipos de DIU. Tem alguns que ela ajuda na questão hormonal, ajuda até na questão de pressão alta, né? Então, buscar aquilo que for melhor para as mulheres da cidade, em termos de qualidade, e aquilo que ela pode ser atendido pelo próprio médico, né? Aquele que ele já confia o dia a dia ali, ele mesmo resolver na UBS. Legal, isso é bom, né? A agilidade, né, no serviço, porque centralizar tudo lá na maternidade também sobrecarrega a maternidade, que tem um monte de atribuição para fazer lá no local, né? E muitas vezes, numa área centralizada, né, as pessoas falam, dá para ir lá, dá para esperar. Você pega uma área da periferia e muitas vezes a moça, ela acaba tendo uma gravidez aí nesse meio termo. Inesperada, né? Então, assim, o médico ali, né, atendendo o paciente, fazendo os devidos exames, e se chegar no consenso de colocar o DIU, ele mesmo resolver na UBS. Facilitaria muita coisa, impediria também que muitas situações aí acontecessem, agravando a situação das mulheres da cidade. Não que alguma UBS já não faça isso esporadicamente, mas eu quero assim que padronize, que as mulheres sabem que tem esse método dentro da UBS. Né? E o médico, na hora que está fazendo a consulta ali, né? Dependendo do histórico ali, ele pode fazer essa indicação e já contribuir para colocar. Mais um ponto que a gente tem para falar, e é o último, né? Foi bem rápida a entrevista. Os devedores de ISS na área da saúde prestar atendimento médico, cirúrgico e laboratorial. Sim. O cara está devendo para a cidade e ele vai pagar prestando serviço, é isso? Muitas vezes, né? E isso existe. Eu já visitei várias empresas, já fui procurado por vários profissionais, né? Então, assim, é que nem eu falei, eu ouço muito, a gente coloca no papel, né? Então, assim, dependendo da especialidade que a gente está tendo alguma dificuldade por falta de profissional, e eu vou dar um exemplo, né? Hoje, você encontra muita clínica particular de psiquiatria, mas na rede faltam profissionais, porque, né, a pessoa ela se forma ali, ela quer ter o seu consultório e acaba não procurando muita rede. Né? Reconheço que talvez financeiramente seja mais viável para eles, né? Muitas vezes se abre concurso e não tem a procura muito grande. Então, a partir do momento que tem essas empresas, né? Você pega lá uma clínica que tenha psicólogos, uma clínica que tenha psiquiatra, e de repente ele tem alguma questão ali do INSS para resolver, ele pode pagar com o serviço.
né? Lógico que não vamos pegar toda a dívida, né? Mas uma parte, né? Tenho certeza que vai sair ganhando a empresa que escolheu a cidade de Osasco para estar ali, né, sediada e cuidando da nossa população, e a própria população que está precisando do profissional, do exame. Né? Eu tenho certeza que se for aprovada aí, né, essa ideia, tenho certeza que vai facilitar e vai ajudar a saúde e o nosso comércio da cidade. Existem muitos devedores ao erário aí que poderia estar, assim, de uma forma ou de outra, diminuindo assim sua dívida, Sim. né? Não vamos falar de quitação de dívida, mas diminuindo bem sua dívida, prestando serviço para a cidade. Eu acho que seria bem, bem interessante. Sim. Vereador Michel Figueiredo, eu agradeço muito a sua presença e eu acho que foi bem esclarecedora a entrevista. E eu gostaria que o senhor olhasse para essa câmera aqui e falasse, mandasse o seu recado para os seus, eu ia falar contribuintes, seus eleitores, né, que elegeram o senhor, está lá na Câmara Municipal há 3 anos. O senhor mandasse o seu recado para os seus eleitores. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, por permitir que eu chegasse aqui com saúde, todos nós chegássemos aqui com saúde, que Deus abençoe todos que estão aqui presentes, que estão aqui assistindo a gente aqui, que Deus abençoe vocês e os seus familiares. E assim, agradeço a essa confiança que eu estou tendo nas ruas, né? Muitas vezes a gente escuta que o vereador parece que não trabalha, e pelo contrário, a gente está lá discutindo. Os 21 vereadores ali da cidade estão empenhados realmente em fazer algo diferente, algo construtivo, né? E tudo aquilo que vocês tiverem de ideias, né, opiniões, até críticas, estou aqui aberto, porque eu aprendo muito com vocês e juntos podemos fazer a diferença, podemos construir, né, algo melhor para nossos familiares. Então agradeço o convite, agradeço essa confiança e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, vereador. Pessoal, não se esqueça, curta, compartilhe, divulgue o nosso trabalho e aquele abraço. Manda tchau aí para o seu público aí, vereador. Tchau a todos, que Deus abençoe. Até mais. Diário da Região Repórter. Informações, prestação de serviço, utilidade pública.